Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre mediunidade na infância, em crianças e também em adolescentes. Vamos lá! Então galera, antes de assistir esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo aqui e depois você compartilha com seus amigos. Também comenta aí, né? Isso gera tráfego, gera engajamento aqui pra gente e acaba que a gente acaba sendo mais conhecido no meio. Isso aí é muito legal pra gente. E eu vou deixar aqui uma indicação de canal para vocês. A indicação do canal é o Salve Macumbeiro. Assista lá e se inscreva no canal dele porque tem coisa bem interessante. Ele se apresenta como um filho de santo, experienciando exatamente o que todo mundo já experienciou, que é ser filho de santo. E isso é muito legal, cara. Ele não se manifesta como um pai de santo. Então, se você quer ver a visão de um filho de santo, um médio desenvolvido ou em desenvolvimento constante, vá lá e curta o Salve Macumbeiro, tá certo? Mediunidade na infância. Tem muita gente que acaba sendo aconselhado a levar o filho que tem alguma manifestação mediúnica para desenvolvimentos mediúnicos. Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que manifestação de mediunidade não está restrito e também não é um privilégio de adultos. Muitas crianças e muitos adolescentes têm manifestações mediúnicas, porém manifestações espontâneas. Mas desenvolver esse tipo de faculdade ou dom numa criança, no meu ponto de vista, eu acho equivocado. Eu digo isso porque eu fui uma criança que teve manifestações mediúnicas. Desde pequeno, na minha casa, haviam manifestações de efeitos físicos. Com o nascimento da minha irmã, aumentaram esses tipos de manifestações. Eu tenho uma das faculdades mediúnicas que é o dom da audição. Eu ouço um espírito falar da mesma forma como eu ouço uma pessoa falar ao meu lado. E isso é perturbador. Imagine uma criança que deveria estar brincando, conhecendo o mundo, começando a se divertir, entendendo o que cerca ela, começar a ouvir vozes e mais vozes. Eu acho que isso está um pouco equivocado. Se para um adulto o desenvolvimento mediúnico já pode ser algo muito complicado, um momento bem traumático, por que também não seria para uma criança? A criança ela não está preparada psicologicamente, nem emocionalmente, nem fisicamente e também não tem maturidade para isso. Ela precisa ser criança, brincar. Mas tem gente por aí recomendando que as crianças vão para o terreiro desenvolver as suas mediunidades. Eu acho que isso é mais uma questão mercadológica. Novos clientes para uma nova plataforma de venda. Mas o que eu tenho para dizer para você é que fuja desse tipo de situação. A criança ela pode ter o controle da mediunidade, mas para ela poder ter a mediunidade doutrinada, ela precisa de uma bagagem de várias outras coisas, vários outros conhecimentos. A gente não pode ser inocente em acreditar que o espírito chegará lindo e iluminado, com a sua energia benéfica, com a sua paz e amor, abraçando árvores e fará tudo pela criança. Não é bem assim. Para a criança entender quem é o espírito que trabalha com ela, ela precisa ter discernimento. O discernimento advém da maturidade. E a maturidade precisa da experiência. Não tem como a criança, sem um arcabouço de conhecimentos prévios e de experiências prévias, conseguir discernir se é bom ou se é mal. Você deixaria uma pessoa qualquer da rua pegar o seu filho e levar ela para passear, acreditando que ela seria confiável? Uma boa pessoa? A mesma coisa é com o espírito. Porque você permite que o espírito desconhecido ela adentre o campo mediúnico da sua criança, do seu filho, e faça com ele o que ela bem entender. Esse é um tipo muito comum de violação. Isso está errado, está incorreto. A criança ela nem precisa ter uma religião definida. Impor uma religião para uma criança é totalmente ignorante. A criança ela não tem capacidade de escolha ainda. Isso muda um pouco no caso da mediunidade na adolescência. A adolescência já é um momento de muita perturbação naturalmente. E se você não cuidar da mediunidade na adolescência, não der um guia para seguir, né, uma diretriz para aquela criança seguir, para aquele médium adolescente seguir, ele poderá se perder. Neste caso, é viável as aulas de doutrina, as aulas de evangelização, a moral, etc, etc, etc. Desenvolver a mediunidade é um passo posterior. Ela vai aprender a doutrinar as grandes emoções, diferenciar quando que é um estado de espírito seu ou de algum amiguinho espiritual que encostou, entre outras coisas.
No caso, a mediunidade para um atendimento real, eu acho que deve ser restrita a adultos. Uma criança, um adolescente tem grande capacidade mediúnica? Pode ter, mas ela ainda não tem responsabilidade para assumir este compromisso. Ela está desenvolvendo a sua maturidade. Quando toda a sua personalidade estiver formada, uma personalidade adulta, aí sim é tempo dela começar a exercer o trabalho mediúnico. Alguns dizem, Zélio tinha 17 anos. Exato, Zélio tinha 17 anos. Naquela época já era um jovem adulto. De 17, 18 faria a maioridade e já seria um jovem adulto. Era muito comum no começo do século ser um pai logo cedo, com 19, 20 anos. E também constituir família e ter responsabilidades como chefe de família. Hoje as coisas mudaram. Hoje a juventude tem uma maturidade mais tardia. E a gente não pode impor para elas que elas trabalhem com algo que é tão sério quanto a mediunidade, simplesmente porque é bonitinho ou porque está na moda. Não é assim que acontece. Ela precisa de um aconselhamento mediúnico para doutrinar a sua mediunidade? Sim, mas como consulente, como assistida, como uma visitante de um terreiro, e não exatamente como uma médium em desenvolvimento. Ela pode participar de uma gira se ela quiser, como Cambone? Pode, mas ela não pode ser cobrada de nada que acontecer naquela gira, nem de uma responsabilidade. Na verdade, ela não pode nem ser Cambone sozinha, tem que ter um adulto ao lado. Tudo bem? Então, este aqui foi o recadinho. Quero convidá-los também para sempre assistir, ouvir, compartilhar lá o nosso Papo na Encruza, nosso podcast de macumbaria na internet. Podcast que dá muito o que falar por aí. Compartilha aí com a galera, chama os amigos para ouvir. Você pode baixar lá o nosso feed no seu smartphone, só baixar um agregador de podcast, ouvir pelo nosso site, que é o www.perdido.co, ou direto no hot site, que é paponaencruza.com. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. A gente continua aí nessa briga, nessa batalha, e nos vemos por aí.